Oi, oi, vocês aí de casa, peço licença para entrar aí na sala de casa de vocês, pra gente conversar. Hoje vocês podem ver, eu tô sozinha, o meu amigo Lucas Sanseverino faz muita falta, ele tá em Campos do Jordão, gravando uma matéria super especial para vocês. E o nosso assunto de hoje é muito interessante, viu, gente? A gente vai falar das crianças, como que elas ficam depois que os pais se separam, né? Como cuidar delas, como encarar esse processo, como cuidar da saúde mental das crianças quando os pais se separam, quando tem briga, qual a melhor maneira de falar. Então, se você conhece algum casal, já aconteceu isso na sua família, me faz companhia, me manda uma participação, me conta, faz um comentário, uma pergunta para o nosso psicólogo que vai estar aqui hoje. E claro que tem também fofoca, notícia, e eu espero muito a companhia de vocês, tá bom? O Falando Nisso tá no ar. Uniões consensuais superam casamentos. Nada disso começou agora. Os números mostram profundas transformações pelas quais a sociedade vem passando nas últimas décadas. Os costumes mudaram, as leis também, tornando mais simples e até mais barata a decisão de formar uma família. No estúdio, nossa conversa é sobre divórcio e filhos. Como cuidar da mente e coração deles nesse processo. Tem destaques da web e notícia regional direto da Band Vale FM. Terçou, dia 11 de novembro, o Falando Nisso começou. E nessa terça-feira, como de lei, a gente começa esse programa com uma mensagem do dia para vocês, que a de hoje é: a espera é uma das maiores escolas da vida. É nela que Deus ensina lições que o urgente não consegue ensinar. Às vezes a gente quer tudo para ontem, né, gente? A gente anda muito imediatista, sabe? A gente não sabe mais esperar pelas coisas, mas a espera realmente ela vale a pena. Uma hora as coisas acontecem, lá na frente você entende porque elas só aconteceram depois, entendeu? Então, acalma o coração, saiba esperar, que isso é uma grande sabedoria, tá bom? E olha só, tem sorteio para vocês no nosso Instagram, vou espelhar aqui para vocês, tá bom? Tem um kit da Polipet com muitos itens pro seu bichinho de estimação. Consegue espelhar para mim aí, Sabrina? Obrigado. Aqui, ó, tá tudo escrito lá no nosso post, que é o @FalandoNissoBand, tá bom? Tem um kit da Polipet pro seu bichinho de estimação, uma escova elétrica Oraljet da Ortovip, que é muito legal, tô ansiosa para chegar a minha. E tem também uma mala incrível do Sicredi, que tem um tamanho incrível, você não precisa despachar, sabe, gente? E o sorteio vai ser na sexta-feira, dia 28 de novembro. Todas as informações para você participar estão descritas aqui no nosso post, @FalandoNissoBand. Você aproveita para seguir a gente, para acompanhar o programa. Então, muito boa sorte para todo mundo que participar, tá bom? E falando em participar, uma das formas que você participa aqui comigo, para você me fazer companhia hoje, é respondendo a enquete do dia. Vamos ver qual é a de hoje? Você acredita que o divórcio pode afetar a saúde mental dos filhos? Responda #sim ou #não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. E além de responder a enquete, você manda também a sua participação, tá? Com a #Falando Nisso. Gente, não esquece, porque você sempre manda uma mensagem falando que querem, ó, participar do nosso sorteio. São 2 ingressos pro cinema que a gente sorteia no último bloco. Não esquece da #Falando Nisso, tudo juntinho, tá bom? #Falando Nisso, vocês concorrem a esses 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no último bloco, por esse número aqui, ó. 997167989. Manda sua perguntinha, sua participação, me conta na sua família se tem caso de divórcio, como é que foi para as crianças, mande uma perguntinha, tá bom? Eu conto com a companhia de vocês, porque assim, nosso programa hoje é sobre um tema delicado, gente, mas que faz parte da realidade de muitas famílias. O impacto do divórcio na vida das crianças e também a questão da alienação parental. Quando o relacionamento dos pais termina, é comum que os filhos fiquem no meio desse processo, né? E às vezes acabam sentindo culpa, sentindo medo, sentindo confusão, né? Ficam confusos. E quando existe a chamada alienação parental, os danos emocionais podem ser ainda maiores. E para entender como proteger o bem-estar das crianças e manter vínculos saudáveis, assim, mesmo depois de uma separação, que eu sei que é difícil, eu converso hoje com o psicólogo Paulo Siqueira, que está aqui com a gente. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Acho que é um tema muito importante também, né,
Paulo? Muito que acontece cada dia mais na nossa sociedade. Exatamente. E, como você falou, né, as crianças acabam sendo as mais afetadas. Sim, vamos falar sobre o sentimento das crianças. O que as crianças costumam sentir quando os pais se separam? Como você falou, é uma mistura. É uma mistura de culpa, uma mistura de tristeza, de medo, de insegurança, porque algo novo está acontecendo numa dinâmica que a criança nasceu e se adaptou a vida inteira. E, de repente, do nada, tudo muda. É uma ruptura, É uma né? ruptura e muitas vezes, principalmente quando a criança é pequena, ela não está entendendo muito o que está acontecendo ali. Então, a criança, quando ela é pequenininha, por exemplo, ela vai muitas vezes só reagir, porque ela percebe que algo ali na atmosfera da casa está mudando. E daí cada idade vai reagindo de uma forma, mas não adianta, é afetado, não tem como a criança não ser afetada. É até interessante a gente falar sobre essa questão da idade, né? Será que tem uma idade que impacta menos ou mais uma criança na separação dos pais? Quando é pequenininho não vai lembrar direito, ou quando já viveu um pouco vai sentir mais, ou quando for adolescente ou vai entender melhor, ou vai causar mais trauma. Você acha que existe uma diferença assim de impacto na idade que as crianças sentem com a separação dos pais? Olha, eu já atendi filhos adultos que eu acho que piraram mais com a separação dos pais É mesmo? do que as crianças, porque tem toda uma construção, uma idealização que a gente sempre coloca sobre os nossos pais e que é normal. Sim. Mas cada idade vai ter ali um afetar diferente. Como eu falei, quando a criança ela é pequena, ela mais reage sobre as emoções e os comportamentos que os pais têm do que uma criança que ela já está ali na idade escolar, que ela já entende mais como que é uma socialização, ela já entende mais um pouco do que está acontecendo. O adolescente, né, o mais velho, ele vai já tentar muitas vezes se colocar até no papel do pai, que às vezes não vai estar mais em casa, ou da mãe. Então, cada lugar, cada idade vai ter ali um diferencial. A criança, por exemplo, né, naquela idade que eu estava falando escolar, às vezes ela vai se sentir culpada, então às vezes ela vai tentar fazer com que os pais voltem a se reconciliar. E é engraçado, eu estava pensando esses dias, como os filmes... Não sei se você já viu alguns filmes, principalmente filmes infantis, onde acontece a separação dos pais, as crianças ali elas se colocam como protagonistas de unir os pais de novo. Então já está ali um pouco no imaginário da criança que ela tem uma responsabilidade sobre o afeto do pai. Por isso que é tão importante o diálogo, porque a criança ela precisa entender que ela é filha. Sim. E ela faz parte desse contexto como filha. E ela não é casada com os pais dela. E é uma questão de maturidade também, né? As crianças, elas não entendem exatamente também as relações adultas, né? Assim, por que um pai e uma mãe se separaria? Quais são os outros problemas que envolvem aquilo? E depende muito de família para família também, né? Exato. Se foi uma separação tranquila, se foi uma separação dolorosa, que teve brigas. Então, tudo depende de um contexto também, Tudo né? depende de um contexto, porque para ela, os pais são a família. Então, eles nasceram, né, nesse contexto. Nós, adultos, nós já entendemos como que as nossas relações são criadas, a gente entende como que cresce o amor, como que nasce o amor, o pedido de casamento, o sim no altar, né, ou no cartório, ou foi só juntar, não importa. A gente entende e mesmo a gente entendendo, a gente sofre. Exatamente. Porque as nossas emoções é uma coisa totalmente diferente do nosso racional. Você imagina a criança que ela ainda não tem essa habilidade que nós temos de pensar e refletir sobre os nossos próprios pensamentos. Exato. Então, por isso que esse diálogo, por isso que esse afeto é tão importante. Olha, Paulo, eu tô aqui hoje sozinha, né, gente? Vocês estão vendo que meu amigo Lucas Severino não está aqui conosco, está em Campos do Jordão, mas ele se faz presente. Ele mandou um videozinho e uma pergunta para você. Vamos ver? Oi, Ana, tudo bem? Olha o Eduardo, nosso cinegrafista lá fazendo imagens do drone. Estamos sobrevoando e gravando hoje aqui na Vila Jaguaribe. É o primeiro centro histórico, na verdade, a primeira vila aqui de Campos do Jordão. Um lugar lindo que, claro, que a gente vai mostrar para vocês nossa série de reportagem Campos Fora do Óbvio. Mas eu tenho uma perguntinha também, para a gente refletir junto aí com o Paulo. O papel dos avós nessa questão do divórcio. Como é importante os avós estarem alinhados aos pais também e conversarem como que vai ser esse processo. Um beijo para vocês. Um beijo, meu amigo. Obrigada, viu, por ter participado. Eu achei muito legal a pergunta dele, porque os avós realmente também têm um papel muito importante nesse momento, né? Perfeito. Antes de tudo, um abração, Lucas. Obrigado pela pergunta também, porque essa pergunta eu acho que ela é tão essencial, porque os avós, eles podem tanto serem parceiros ou ainda dificultar um pouquinho mais esse processo. Os avós, eles precisam também entender que o papel deles é
de avós, são de avós, aonde é ali cuidar, amparar, ser um apoio afetivo, emocional. Muitas vezes, dependendo da situação que o divórcio está acontecendo em casa, a casa dos avós vai ser um refúgio para as crianças. Exato. Vai ser um momento, às vezes, onde os pais vão precisar ter aquela conversa, reajustar algumas coisas. Então, a casa dos avós é aquele lugar para as crianças se sentirem protegidas no momento que está tão conturbado ali fora. Agora, se a gente pega alguns avós pode começar deles o que a gente falou ali da própria alienação. Sim. Às vezes tem aquela nora que não se dá muito bem com a sogra, daí já fica cutucando, sua mãe é assim mesmo. Isso é terrível. É claro que sua mãe ia fazer isso, sua mãe desde que era jovem já fazia isso. Então, imagina, você está falando da mãe, você está falando daquela pessoa que é tão especial para a criança. Então, os avós, eles têm uma participação muito importante, que pode ser uma importância positiva ou extremamente negativa. Exatamente. Não, eu já estou adorando o nosso papo de hoje. Mandem perguntinhas, participem, que eu estou esperando a companhia de vocês, tá bom? No próximo bloco tem fofoca, tem Dr. Otávio Fonseca, a gente já volta com esse assunto. Não sai daí não, é rapidinho. Falando nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. E Açaí. Aqui no Açaí, preço baixo é bom para todos. Vem aproveitar. Quando você se dedica ao máximo, cada detalhe importa. E eu sempre busquei o melhor para o meu corpo e para o meu desempenho. No meu treinamento, cada passo conta. É por isso que eu confio no Highway Serra Mar. Segura aí, Fabíola. Boa, Marilson. Com 15 gramas de proteína, 0 açúcar e 0 lactose, ele é a escolha perfeita para quem quer resultados. Eu preciso de um aliado que suporte minha rotina e mantenha minha energia lá em cima. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Parabéns, Lorena, 237 anos. Uma homenagem, Prefeitura de Lorena, Governo de Oportunidades. Estamos de volta, Praia do Curral, Ilhabela para vocês. Olha que imagem gostosa nessa terça-feira, 23 graus, agora 1h14. Amanhã vai dar uma esquentadinha, quinta também vai bater 26 graus, mas sexta tem previsão de chuva, tá bom, gente? A gente vai mantendo vocês atualizados aqui. Eu adoro Ilhabela, um beijo para todo mundo que está curtindo essa semana lá. Aproveitem o solzinho, que não tá nem aquele solzão forte, tá um solzinho gostoso de aproveitar a praia, tá bom? Um beijo para todo mundo. E agora, aqui, nosso assunto é saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom falar sobre saúde bucal, né? Sempre bom. Doutor, um problema que afeta muita gente atualmente é o bruxismo. Vamos explicar o que é o bruxismo para o pessoal que não sabe? Bacana. O bruxismo é uma característica emocional, né, que se inicia a nível do sistema nervoso central, né, aquelas pessoas mais tensas, mais ansiosas, enfim, e hoje praticamente está todo mundo ansioso nesse mundo que a gente vive, né? Exato. E ela inicia no sistema nervoso central e se manifesta, né? Se manifesta a nível bucal, pode ser também a nível de respostas sistêmicas, gastrites, enfim, doenças autoimunes, enfim. Então, são todas as consequências, né? Falando daquilo que a gente entende, o bruxismo no meio bucal, principalmente o ranger dos dentes que provocam os desgastes, né? Os dentes ficam bem desgastados, né?
E a gente pode utilizar a placa não para curar bruxismo, tá, pessoal? A placa é para proteger os dentes, evitar esses desgastes que nós temos normalmente, né? Então, quando você está com a placa, como você está vendo no vídeo, você não desgasta os dentes e sim a placa, né? Aí é uma característica de uma pessoa, né, que faz o ranger dos dentes. Os movimentos são bem aleatórios, difícil de ser diagnosticado. A gente só verifica, né, na clínica é o desgaste dentário com relação a esse bruxismo ou esse ranger dos dentes. Não, inclusive eu até ia perguntar, o bruxismo, a gente não faz ele só dormindo, né? Que é aquele apertar aqui. Dá para ranger e desgastar os dentes da frente também, né? Sim, geralmente o bruxismo ele se caracteriza por ranger os dentes à noite e apertamento durante o dia, né? Então, em vigília nós apertamos, em inconsciente ou dormindo nós fazemos o ranger dos dentes. E o tratamento é usar essas plaquinhas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a palavra tratamento, porque não trata o bruxismo, né? Só protege o dente. Isso, ajuda nas consequências com relação à saúde bucal, manter os dentes sem desgastes, né? Porque ele provoca alterações bastante graves, daqui a pouco a gente vai ver no vídeo que eu trouxe. E para quem tem bruxismo e já está com os dentes desgastados, o que pode ser feito para recuperar o sorriso, doutor? Sim, a gente indica a reabilitação com próteses em cerâmica, tá? Porque elas são bastante resistentes, né? Observando que se a pessoa não tomar o cuidado, não usar a placa de forma correta, o bruxismo também desgasta a cerâmica, tá? Vamos entender isso, tá? Mas obviamente que precisa ser reparado, né? Esse é um caso clínico que nós trouxemos para mostrar para vocês, né? Onde o paciente desgastou bem os dentes. Nossa, ficou pequenininho. Exatamente, mas precisa ser reparado e aí é o caso já feito a reabilitação e a partir daí a gente vai indicar a utilização de uma placa para dormir e durante o dia ele controlar essas questões com relação ao apertamento e obviamente procurar verificar o que emocionalmente pode estar afetando essa questão e tentar ajudar isso, né, com tratamento. É um tratamento multidisciplinar, envolve várias especialidades nesse caso. Perfeito, e fica muito bom o resultado, né, gente? Realmente recupera o sorriso de quem ficou com os dentes desgastados por causa do bruxismo. Inclusive, tem o depoimento de uma pessoa que tinha esse problema e encontrou a solução na Ortovip. Vamos ver? Quando eu procurei a clínica, eu vim mais para realmente estética. Eu estava olhando meu dente com a idade, ele vai mudando de cor. Então, ele estava meio acinzentado, quase meio transparente, estava feinho. Eu vi na televisão. Aí eu falei, eu estava com outro dentista, mas não estava feliz. Aí vi o doutor Otávio no até, falei, eu vou lá fazer uma consulta. Aí vim, gostei e tal. A gente começou o tratamento, ele passou para Silmara, gostei muito. Eu fiz 2 implantes, fiz implante que eu estava precisando mesmo fazer. E depois ela fez toda essa parte de facetas e tal, ela fez. E outra coisa, aumentou também o dente, porque o dente estava gasto, que eu tenho bruxismo. Você vai ficando, vai diminuindo e a boca vai, né? E aí, com esse tratamento, eu achei que ficou melhor. Sorriso mais bonito e tal, gostei. E a Silmara também é um amor, virou amor da minha vida, né? Então, eu sempre indico, sim. Sempre. Quando alguém pergunta, nossa, Deus, que sorriso lindo que tá o seu, tal, com quem que você cuida? Eu sempre falo, eu indico, sim. Ai, ficou lindo mesmo. Um beijo, inclusive, para a Silmara. Estive lá ontem. Ela é maravilhosa mesmo, né, doutor? Exatamente, Obrigada pela sua participação, obrigada por trazer essa informação pra gente, viu? Obrigado. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma semana maravilhosa, saúde e paz. E olha, se você estiver precisando, tá com bruxismo, tá com qualquer questão de saúde bucal, a gente indica a Ortovip, que eu vou esperar pra vocês, tá? Ortovip_oficial. Ela tem muito conteúdo bacana, você pode entrar em contato, agendar sua consulta, tem o site também, fica a dica aí pra vocês, tá bom? E agora a gente volta para o nosso assunto do dia. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Como é que foi? Mande sua dúvida aqui. Você acredita que o divórcio pode afetar a saúde mental dos filhos? Hashtag sim ou hashtag não? 100% todo mundo concorda que sim, gente. Pode afetar a saúde mental dos filhos. Eu já imaginava até por essa resposta, né, Paulo? Exato. E ó, além de continuar votando na enquete, você manda aqui a sua pergunta, o seu depoimento, o caso da sua família, como é que foi aí, se você já passou por isso, manda aqui pra gente, manda o seu comentário, a sua história, uma fotinho, uma pergunta pro Paulo e tem também pergunta do Açaí Colinas pra ele, vamos dar uma olhada. Olha que momento bonito em família aqui no Açaí Colinas. O Henrico e a Fabiana fazendo suas compras. São importantes esses momentos em família, né? Ah, sim, ele gosta bastante. E como que é a relação sua com os seus pais? Também era dessa presença?
Também. E eu adorava sair com eles e fazer compras, coisas simples, né? Que hoje em dia é tão difícil conseguir fazer, né? Que legal, o Henrique e a Fabiana é exemplo de família feliz, unida, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil a realidade é muito diferente das crianças. Por exemplo, uma criança que cresce com os pais divorciados, qual que é a implicação psicológica que ela pode ter ao longo da vida? Interessante. Essa criança ela tem um desenvolvimento diferente com pais separados? Depende de como acontece a separação. Se existe uma separação com a alienação, onde a criança vê a discussão, a criança ela vai crescer com com a autoestima muito baixa. Ela vai entender que o amor ele pode ser condicional, que ele pode ser manipulado. Ela pode sempre ter aquele medo de perder, de qualquer momento ela vai estar sozinha, onde a própria individualidade dela é muito difícil de ser trabalhada. Agora, quando existe uma conversa, quando os pais estão sobre o mesmo ritmo, sobre o mesmo falar, muda totalmente o cenário. Muitas vezes uma criança que ela vive numa família onde existe a relação, o casamento, mas o casamento está aos frangalhos, onde existe discussão, onde o pai maltrata a mãe e a mãe só briga com o pai, é muito mais prejudicial para a criança ela viver num lar onde existe esse descontrole do que uma criança que tem os pais divorciados, mas que souberam trabalhar esse processo. Perfeito. Doutor, qual que é a melhor forma dos pais explicarem para os filhos que estão se separando? Porque assim, tem pai que quer evitar falar, daí inventa uma desculpa, o papai foi trabalhar, foi viajar, não quer falar que saiu de casa. Não tem isso que é pior, também não jogar a verdade. Daí tem pais que resolvem conversar de maneira franca com seus filhos, né? Claro, independente da idade que eles tenham. Qual que é a melhor forma de falar para uma criança que vai haver essa separação dos pais, né? Não da relação pai e filho, sem causar tanto sofrimento? Acho que a primeira regrinha de ouro que eu acho que nós podemos trazer para os casais, que quando um comunica ao outro que quer o divórcio ou se decidem, é preciso, antes de tudo, os dois estarem muito claros do que eles querem. Então, conversem bem entre si. Entendam da melhor forma, seja com diálogo entre vocês dois, seja buscando ajuda, uma terapia de casal, para vocês entenderem, é isso que a gente quer. Porque é muito ruim para a criança e acontece muito quando os pais ficam naquele vai e volta, porque tem uma questão ali do relacionamento. Então, antes de tudo, entendam, é isso mesmo que a gente quer? Decidiram que é isso que a gente quer, então comunique às crianças, porque as crianças elas não entendem muitas vezes, mas elas percebem que há algo no ar, dependendo da idade. Decidiu o que quer, então conversem como que vocês irão transmitir isso para a criança. Olha, papai e mamãe, a partir de agora, vão morar em casas diferentes, mas o amor por vocês continua o mesmo. Papai e mamãe sempre vão estar juntos, nós sempre vamos ser família, mas de uma forma diferente. E ali dentro da dinâmica, explicando de uma forma pedagógica, onde a criança consiga entender. E é horrível mentir para a criança, porque a criança, ela percebe tudo, gente. É o que você falou. Ele já percebeu alguma coisa no ar, então quando mente é até pior. Você parece que afasta a sua relação também de filho com seu pai ou com sua mãe que está te dizendo aquilo, né? Ele percebe que está sendo enganado de alguma forma. E o que você está ensinando para o teu filho diante dessa crise, diante da verdade, às vezes os pais pedem tanto para a criança sinceridade, de contar a verdade, aí quando chega na vez dos pais, eles começam a manipular a situação, a criança aprende, a criança é uma esponja. Exatamente. Quando que se faz necessária a terapia, Paulo? Assim, porque às vezes a criança lidou muito bem com isso, os pais são saudáveis ou não. Quando que a gente entende que esses divórcios estão causando realmente sofrimento nas crianças e é necessária a terapia? Os pais precisam estar atentos, a escola também precisa estar atenta, quando aquele comportamento ele começa a se tornar muito contínuo. A criança começa a se isolar, a criança começa a estar totalmente irritada com qualquer coisa, ela começa a se ser agressiva, seja com o irmãozinho, seja na própria escola. Às vezes a criança muito pequena ainda que não consegue falar, ela começa a morder porque ela não tem ainda, né, a fala, então ela precisa expressar de alguma forma. A criança está muito chorona, a criança ela começa a regredir os teus comportamentos, então a criança começa a fazer xixi na cama, a criança começa a chupar o dedo e não está para a idade dela, ou seja, é uma forma da criança pedir socorro. E a terapia, ela vai entrar quando
os pais percebem que algo estranho está acontecendo. Alguns pais falam, Paulo, mas eu não sei se eu entro com terapia, se eu não entro com terapia. Eu falei, faz uma consulta com o psicólogo. Também, né? Exato. A terapia não vai fazer mal nenhum. Ao contrário, ela vai auxiliar mais a criança ainda. A gente precisa entender que a criança, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ela não vai ter as ferramentas adequadas para lidar com isso sozinha. Tá certo. É um luto. É um luto, exatamente. Você tem que passar por essa fase como se fosse um luto, uma perda mesmo. É uma perda. Olha, gente, continuem mandando a participação de vocês, tá bom? No próximo bloco a gente volta a falar sobre isso, inclusive sobre alienação parental, que é uma coisa super importante de ser falada. No próximo bloco a gente volta com esse assunto, tá? Agora a gente vai de notícia. O censo do IBGE mostra que pela primeira vez a maioria dos casais divide o mesmo teto sem ter se casado no civil ou no religioso. Isso tem a ver com mudança de costumes, de leis e também com o bolso apertado. Patrícia e o marido decidiram morar juntos há 3 anos e meio. Passaram a usar as alianças e pronto, estavam casados. União estável é rápido, é prático. Ela atende todos os requisitos que nós precisamos enquanto casal perante a legislação e nos conforta. E cada vez mais brasileiros pensam assim. Segundo o censo 2022, as uniões consensuais pela primeira vez ultrapassaram as tradicionais. 39% dos casais vivem juntos sem depender de registro. Um salto em relação aos 28% em 2000. Enquanto isso, os casamentos no civil e no religioso caíram de quase 50% para 37%, o menor patamar da série histórica. Nada disso começou agora. Os números mostram profundas transformações pelas quais a sociedade vem passando nas últimas décadas. Os costumes mudaram, as leis também, tornando mais simples e até mais barata a decisão de formar uma família. O peso no bolso conta, e muito. Para famílias que ganham até meio salário mínimo, mais da metade vive em união consensual. Tanto o religioso quanto o casamento civil implica em custos, implica em gastos, que muitas vezes esses recursos não estão disponíveis para famílias de renda de menor poder aquisitivo. Os preços variam de acordo com o estado. Para quem quiser documentar a união estável em São Paulo, o custo é de aproximadamente R$600. Já o casamento civil sai a partir de R$560, mas o pacote pode aumentar. Envolveria um pacto, a habilitação e também toda a questão de cerimônia, celebrante, outros custos além do custo jurídico. Se incluir a cerimônia religiosa, festa, convidados, recepção, aí o céu é o limite. Casamento com tudo que ele tem direito ainda é o sonho de muita gente. Para outros, não tem tapete vermelho, nem marcha nupcial. Só o desejo de dividir a vida a dois. Casar é caro mesmo sem festa, eu estava aqui falando isso com o Júnior. Aliás, vocês acham que eu fofoco só quando o Lucas está aqui? Não, eu também fofoco sem o Lucas. Júnior Bianchini, por favor. Aqui a gente fofoca no ar, a gente fofoca fora do ar, é assim. Mas eu trouxe um assunto aqui que é complicado entender essa situação, a gente já tem acompanhado, a gente já trouxe sobre isso, que é o caso da Marcela Tomaszewski e do Dado Dolabella. A Marcela, na última sexta-feira, se pronunciou, falou sobre o término, agora acabou mesmo o relacionamento, viu? Ela disse que ela tinha uma intenção com esse relacionamento, de provar que o Dado era uma pessoa boa, que era uma pessoa legal. Só que... Mas ela viu que não era mesmo. Tudo acabou tomando outro rumo, né? E a mídia acabou potencializando, a gente está vendo aí alguns prints, mas vou explicar. Tá. A Marcela, ela comentou que recebeu muitas críticas, né? Porque ela passou o pano para ele, mesmo sendo agredida, né? Principalmente das mulheres. Sim. Mas é que muitas mulheres sabem, né? O que ela estava tentando fazer, acobertando ali, enfim. Sim. E aí o Dado se pronunciou também. Dado se pronunciou, não. A postura do Dado foi completamente ao contrário disso. Ele quis inverter a situação. Ele se pronunciou junto com a advogada dele e ele, em um vídeo, ele mostrou o apartamento após a briga. Tinha sangue. Aí ele explicou que foi um cenário muito ruim, foi uma cena horrível, que a Marcela teria se irritado e ela quebrou um copo e com esse objeto foi pra cima dele, ela acabou cortando o dedo, enfim, foi uma... foi uma agressão mútua, E aí o Dado disse que ele sugeriu de chamar o socorro, só que a Marcela não quis, ela quis ligar pra polícia, recusou a emergência. E aí o Dado, nesse vídeo, começou também a mostrar alguns prints da conversa com ela. O Dado falou que é uma cena que ele nunca vai esquecer, que a Marcela distorceu todos os fatos, ele negou ter agredido ela.
Ele disse que não agrediu. É que é complicado, por mais que ele venha com provas, prints e áudios e tal, a fama dele já é péssima em relação a esse assunto, né? Assim, e teve aquilo da menina, ela também tinha vídeos mandando pra amiga que tava machucada, depois voltou atrás, porque a gente sabe que as mulheres às vezes fazem, infelizmente, isso, porque tem esse apego emocional com a pessoa, quer voltar, quer proteger, e no fim das contas ela se redimiu, né? Voltou atrás e falou realmente o que passou na vida dela, que dá pra acreditar nela, né? Não nele, esse que é o problema. E aí, depois do Dado ter se pronunciado, a Marcela de novo se pronunciou. Aí ela disse que ela estava com medo de morrer. Ela saiu do país, ela preferiu sair do país, que o Dado a todo momento pedia para ela gravar um vídeo falando que ela quem tinha agredido ele, enfim. Ficou coagindo ela, né? Assim, gente, aí o Dado respondeu de novo, por isso que eu tô falando, complicado. Fica um toma lá da cá. No decorrer da semana, se tiver mais desdobramentos, a gente volta a falar sobre essa notícia também. Né? Só para concluir, o Dado falou que ela mentiu esse negócio de fugir do país, porque era uma viagem que, inclusive, ele já sabia, já tinha ciência, já estava programada. Enfim, tá esse negócio. Igual você disse, toma lá da cá, vai, volta. Uma culpa pôr a culpa no outro, né? O que mais você trouxe pra gente, E um outro bem complicado também, vamos falar da Narcisa. Eu adoro a Narcisa. Eu também. Ela é maravilhosa. Sensacional. Eu não sei nem falar o sobrenome, acho que é Tamborindeg. Também não sei. Acho que é mais ou menos assim o sobrenome dela. Mas a Narcisa, ela é um acontecimento. Né? Uma personalidade, tudo que ela fala, ela é muito engraçada, né? Assim. E ela é assim, né? É o jeito dela. Pra quem não sabe, ela foi casada com o Boninho. Sim. Por 3 anos. Eles têm uma filha, a Marcela. E, aliás, a Mariana, não é Marcela não, a Mariana. E a Marcela, ela participou de frente com a blogueirinha e falou sobre o Boninho. E criticou muito ele em relação a ele com a filha. A paternidade. Ela falou que ele é um pai completamente ausente, que não dá assistência nenhuma pra ela, que não dá amor de pai, não é presente. Tem tudo a ver com o nosso assunto do programa de hoje, né? Inclusive. Que é um péssimo pai para filha dela, para Mariana. Ela contou um caso que ela estava sem carro, que quebrou o carro, que ela foi assaltada, ele não deu assistência nenhuma para a filha. E aí a Narcisa, ela foi questionada, a blogueirinha questionou se ela não gosta mais do Boninho. Aí a Narcisa falou assim, eu nunca gostei, mas vamos mudar de assunto, eu não quero falar mais sobre isso. Casei, tive um filho, mas nunca gostei, né? Aquela coisa. Mas aí a Narcisa, depois ela falou assim, será que eu peguei pesado? Será que eu falei demais? E a blogueirinha falou, não, que ela é super autêntica, né? Ela vai falando. Você falou que você tinha que falar. Eu senti verdade, eu vi esse vídeo, eu senti até verdade na fala dela, eu achei que ela realmente carrega essa mágoa. Tá aí um caso, inclusive, com o nosso assunto do dia, de uma separação que deve ter feito mal para essa criança, porque é um pai ausente para esta criança, porque parece que ele é um super pai para a criança do relacionamento que ele tem com a Ana Furtado, acho que né? Isabela, se eu não me engano. Né? Isso. Então ela criticou bastante, né? Que a Mariana realmente não tem um pai presente. Também, né? Assim, se você tem filhos, gente, não importa o relacionamento, você tem que cuidar dos seus filhos de igual para igual, né? Claro que você tem mais proximidade com o que você convive, enfim, mas não dá para fazer isso, né? Eu acredito nela. Eu acho que o Boninho... Ela até criticou a postura dele na Globo, falou que ele era muito ruim lá na Globo com as pessoas, que quando tiraram ele, a Globo nem fez uma homenagem para ele, porque ninguém aguentava ele mais lá. Foi o que ela disse, né? Explica muita coisa. Foi o que ela disse, eu não sei, eu não o conheço, acho que você já deve ter tido contato. A gente até se segue no Instagram. No Instagram? Sim. Porque ele trabalhava no Faustão, né? Quando eu trabalhava lá, ele era diretor artístico. Enfim, mas também nunca conversei, eu não conheço a intimidade dele, mas já ouvi isso. A gente é também de uma época do Big Brother que ele tem essa imagem mais autoritária, né? Enfim. É verdade. E tem mais fofoca na Nativa? Tem na Nativa às 2h. Acabou aqui eu falando nisso, liga lá na Nativa pra gente conversar mais um pouquinho. E no próximo bloco a gente volta com mais sobre o nosso assunto de hoje e notícias direto da Band Vale FM. Não sai daí, não. Vale Cap, compre e ajude as Apaz, premiação só para a nossa região. Atenção, 30 mil no primeiro sorteio é bom, 50 mil no segundo é melhor, 70 mil no terceiro é demais agora, 200 mil reais é sensacional. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 200 mil e para premiar toda a região no Super Giro, 30 prêmios de R$1.500 é dinheiro na mão só para nossa região, 200 mil reais em grana viva. Vale Cap, ajude e concorra. Eu, Gil do Vigor, tenho dicas vigorosas do açaí para todos. Gil, como impulsionar minhas vendas? Enchendo o carrinho de preço baixo. Gil, como fazer o dinheiro sobrar? Aproveitando os descontos exclusivos no app Meu Açaí. Vem pro açaí!
De 21 a 30 de novembro, Taubaté Expo Rodeio. Os grandes artistas do Brasil estarão reunidos em Taubaté. Cante todas as músicas com o seu artista preferido. Dia 21, Gustavo Lima. Dia 22, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. Dia 28, Henrique e Juliano. Dia 29, Luan Santana. Dia 30, Ana Castela. Garanta o seu ingresso agora mesmo. Acesse taubatéexporodeio.com.br. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Laticínios Comevap. Há 92 anos, nutrindo gerações. Estamos de volta. Olha que imagem linda de São José dos Campos para vocês. Agora 1h36, 27 graus. Hoje vai bater 28. Amanhã as máximas batem 31, tá? Vai se manter esse calorzinho e sábado, domingo. Aliás, começa a previsão de chuva na sexta-feira, tá, gente? Final de semana chuvoso, mas vai estar quente, máximas de 28. Ao longo da semana a gente vai atualizando vocês. Um beijo para todo mundo de São José dos Campos que está assistindo a gente, esse céuzão azul bonito, essa cidade linda. E de volta para o nosso assunto do dia, vamos ver o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa? Eu quero saber. Você acredita que o divórcio pode afetar a saúde mental dos filhos? Hashtag sim. Olha lá, mudou um pouco. Mudou um interessante. 86,7 diz que sim, 13,3 diz que não. A gente quer entender até por que você acredita que uma separação não impacta na saúde mental dos seus filhos. Mande seu comentário aqui pra gente, tá bom? Não esquece da hashtag falando nisso, neste número aqui, ó, 997167989, para você concorrer a esses 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no próximo bloco, tá bom? Manda seu comentário, sua dúvida, sua perguntinha, conta a sua história pra gente, tá bom? E tem perguntinha pro Paulo, direto do Açaí Colinas, vamos ver. Está muito em alta recentemente a separação do Zé Felipe com a Virgínia e que a guarda dos 3 filhos ficou compartilhada, ou seja, até mesmo nas viagens os filhos ficam uma hora com o Zé Felipe, outra hora com a Virgínia. Estou aqui no Açaí Colinas conversando com a Rosa, falando sobre essa questão do divórcio e da guarda compartilhada. Rosa, você acha que essa distância entre os pais e o filho ficar transitando de um lado para o outro é saudável para a criança? Dependendo, não. Por quê? Eu acho que a criança tem que ter o pai e a mãe próximo, né? Mas se não tem como ficar junto, então nas férias ainda tudo bem, mas eu acho que a criança ficar vai e volta não é muito saudável uma criança, não. Legal, no estúdio a gente está conversando um pouco sobre isso. Eu queria entender quais são as decorrências psicológicas, por exemplo, e quais as dicas para os pais que divorciam e não querem que isso impacte psicologicamente nas crianças. Legal essa pergunta sobre a guarda, né? Assim, se ela deve ser compartilhada, também depende, claro, se os pais moram na mesma cidade, qual é a rotina dessa família, né? Assim, se vê de 15 em 15 dias, pega final de semana sim, final de semana não, é guarda compartilhada. Qual que é o melhor para os filhos, Paulo? O melhor é o que funciona. A gente jogar uma regra aqui para um Brasil, para uma realidade de tão diversificada, é tão difícil, até porque cada família tem uma dinâmica diferente. Sim. A melhor guarda é aquela onde nenhum deles é ausente, onde existe presença, onde não só a mãe abrace os filhos e assuma tudo sozinha. Que é o que acontece na maioria dos casos. Infelizmente, né? É o que acontece na maioria dos casos, mas onde os dois têm a responsabilidade. E não só na questão afetiva, que é uma das mais importantes, mas também financeira. Sim. O quanto eu escuto, às vezes, no consultório, atendo, né, mulheres que já se divorciaram, e às vezes o pai briga para diminuir a pensão de R$400, de R$200, e acha que está dando muito. E acha que é muito ainda. Exato. Então, a melhor guarda é aquela onde o afeto existe, onde a cumplicidade dos pais existem em função dos filhos e não de si próprios. Essa é a melhor guarda. Perfeito. Vamos falar de alienação parental? O que é exatamente a alienação parental, Paulo? Alienação parental a gente pode definir como um abuso psicológico em cima da criança. É a melhor definição e é crime. Tá. A gente sabe que não se pode, juridicamente falando. Então, a criança ela é colocada ali como uma pessoa que tem que escolher um lado. E um dos lados ficam ali tentando, literalmente, alienar, mostrar, olha, ó, seu pai não presta, Nossa, seu pai é assim, ó, seu pai não vai vir mesmo, seu pai sempre fala que vai vir final de semana e nunca vem, e, sua mãe já tá com outro, ó, foi por causa da sua mãe que a gente se separou. Então, você vai jogando para a criança a moral dos pais. E a mágoa que a própria mãe ou o pai que passou por alguma situação, você sobrecarrega aquilo nos seus filhos, Exato. né? Você tá com alguma questão com aquele cara ou com aquela
aquela mulher e você fala, você joga para os filhos a responsabilidade daquela mágoa que você passou, não é? A gente precisa entender, os casais precisam entender que os seus filhos, eles não são extensão do seu casamento. O seu casamento, o seu sim, você deu para o seu esposo, para sua esposa. Os seus filhos são frutos, mas eles não são responsabilidade, eles não têm que escolher lado algum. Então, faça terapia, entenda a sua dor, não joga dor para o teu filho, para que ele escolha. Isso é dor demais para uma criança. A criança ela não tem e nem deve ter base para isso. Quais as consequências de uma alienação parental, assim, para a vida adulta, né, dessas crianças? Você imagina uma criança onde ela foi o tempo todo colocada como ter que escolher. Duas pessoas do qual ela ama e uma se colocando contra a outra e você ter que escolher. O amor, ele começa a virar condição. O amor, ele começa a se tornar uma emoção do qual você tem que ser algo ou tem que fazer algo. O amor perde o genuíno, a essência do amor. Então, é uma das principais questões, como eu falei, da autoestima. A criança, ela começa a ter medo de ser amada, a criança começa a ter um apego evitativo ou um apego ansioso, a criança começa a desacreditar nos relacionamentos, porque a questão não está na separação, porque o amor muitas vezes, e é o ideal, quando se há uma separação, um divórcio, o amor continuar, mas um amor que se transformou numa amizade, num amor de irmãos, num amor de companheiros como pais, não como cônjuges mais, mas como pessoas que ali têm um propósito, que criaram uma família, de um casamento que deu certo, não é porque acabou que deu errado. Então, quando você começa a ressignificar tudo isso, a alienação parental ela não tem espaço e a criança ela vai se desenvolver de uma forma saudável. Então, pense assim, o que eu estou deixando para os meus filhos? Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. E muitas vezes o adulto ele está cometendo aí a alienação parental e nem se dá conta, né? Nem se dá conta. Ele não sabe que é exatamente dói. Um crime, o quanto mal ele está fazendo para essa criança, né? Exato, por isso que a terapia é muito importante nesse momento. Para o casal, quando se há separação, é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. O cérebro entende como se fosse um luto mesmo, a pessoa morreu. E quando você não sabe aonde e como trabalhar essa dor que você precisa passar, você vai jogar para a pessoa mais inocente que tem, que é o seu filho. Inclusive, essa conversa serve aí de alerta para vocês, que eu não sei como está a situação aí na família de vocês, se é algum casal que vocês conhecem, enfim. Então, se atentem a isso na saúde das crianças, tá bom? No próximo bloco, a gente volta com a participação de vocês. Agora, Carol Serra, cadê você, minha amiga? O que você traz pra gente hoje? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está acompanhando o programa. Hoje eu quero falar sobre trânsito, porque segundo dados do painel do InfoSiga, ferramenta do Detran de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, teve um aumento no número de mortes no trânsito entre os meses de janeiro e setembro. 2024, nesse período, foram mais ou menos 282 vítimas fatais. Já nesse ano de 2025, foram 301. Em 2025, São José dos Campos liderou o número de mortes no trânsito na região com 63 vítimas fatais. Os motociclistas são as principais vítimas. Grande parte dos acidentes poderia ter sido evitado com atenção e respeito às regras de trânsito. O motorista do carro, do caminhão, do ônibus tem que prezar também pela vida do pedestre. E o pedestre também tem que prezar pela sua vida, né? Quando você tem ali uma faixa de pedestres para atravessar, você tem que fazer essa travessia obrigatoriamente por ela. Então, assim, né, quando nenhum segue as leis de trânsito, a gente tem imprudência dos dois lados. A gente acompanhou essa semana atropelamentos aqui na nossa região, enfim, mortes. Então, é importante você, motorista, sempre ficar ligado às leis de trânsito. É o mínimo que você pode fazer, né? Se você quiser saber mais sobre esses dados, acesse o nosso portal bandvale.com. E falando sobre trânsito, eu quero te convidar para sintonizar na 102,9 aqui na Band Vale FM. Em todo momento, a gente atualiza o motorista sobre as condições de trânsito aqui na nossa região, sempre com muita música boa para você. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Obrigada, Carol, pelas informações. Sempre um biscoitinho fino, estradas, músicas e muita informação com você. Obrigada, viu, pelas informações. E olha só, gente, tá chegando o Taubaté Expo Rodeio, que reentrega a cidade de Taubaté ao Circuito Nacional de Grandes Eventos. E quem veio contar pra gente um pouco sobre esse evento é o Vinícius Viana. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Ana. Obrigado. E exatamente, após 18 anos, Taubaté volta
para se tornar a capital dos rodeios da região, trazendo uma mega de uma estrutura, um mega de um evento, com uma grade jamais vista na região, com os maiores shows da música sertaneja e com um dos maiores rodeios que vão ser vistos na região. Que legal! A estrutura do evento, inclusive, ela vem para impressionar mesmo, né, Vinícius? Exatamente, uma mega de uma estrutura esperando mais de 100 mil pessoas passando durante 6 dias de evento que acontece, trazendo Liga Nacional de Rodeio, ACR, um mega de um rodeio em touros e um rodeio também em cutiano, para todo o público que gosta de um rodeio espetacular. Olha, que legal. E vamos falar dos artistas também? Quem vem aí, gente? Me conte. Exatamente. Como eu te falei, uma das maiores grades já vistas na região, unindo os maiores nomes do mundo sertanejo. Contamos com Gustavo Lima, Henrique Juliano, Luan Santana, Ana Castela, Gustavo Mioto, dentre outros artistas da região também que vão estar presentes durante esses 6 dias de eventos. Que legal, gente. Quantas pessoas você falou que espera? Esperamos mais de 100 mil pessoas passando durante esses 6 dias de evento que vamos ter em Taubaté. Já temos data? Temos sim, de 21 a 30, a primeira semana de 21, 22 e 23, contamos com o rodeio em Cutiano, a segunda semana 28, 29 e 30, contamos com o rodeio em Touros, com a Liga Nacional de Rodeio, ACR, Copa CBB Vale Bus e grandes profissionais do meio do rodeio, como Palito, Gleidson Rodrigo, Isnar Ribeiro, Douglas Suan, entre outros profissionais. Que legal, isso é que o público vai poder curtir além dos shows, né? Eu vi que tem concurso também, né? Exatamente, amanhã às 7 horas da noite vai ter o concurso no Taubaté Shopping para a escolha da rainha. Dentre 40 meninas foram 13 para a final, dentre essas 13 aí vão ser escolhidas as 3 meninas que vão cumprir a corte do Taubaté Expo Rodeio. Olha que legal, e para quem está interessado, quer curtir esse showzão, como é que faz? Só entrar no www.taubaté Expo Rodeio e vai ter todos os setores lá e todos os ingressos para adquirir, ou pelo @Taubaté Expo Rodeio você acompanha toda a nossa programação e todas as nossas publicações. Que legal, acho que Taubaté merece esse evento, viu, gente? Isso é muito bacana. Eu vou deixar o Instagram para vocês, que é o Taubaté Expo Rodeio. Rodeio sem o I mesmo, tá? Taubaté Expo Rodeio. Lá tem todas as informações, ó, vou colocar até aqui a arte dos grandes artistas que vão passar por lá, Gustavo Lima, Luan Santana, Gustavo Mioto. Vai ser uma grade muito legal mesmo de shows. Aqui, ó, no Linktree, vocês encontram regulamento da Rainha do Rodeio, inscrição de concurso, olha que bacana. Compre seu ingresso, também dá para comprar aqui por esse link do Instagram, tá bom? Você entende tudo melhor sobre esse evento que vai acontecer em Taubaté, que vai ser muito, muito, muito legal para a nossa região. Obrigada, viu, meu querido? Eu que agradeço e convido a todo o público de 21 a 30 do Taubaté Expo Rodeio, após 18 anos, voltando para ser o maior rodeio do Vale do Paraíba e a capital dos rodeios da região. Amém, tomara. Aproveitem essa dica aí de evento, viu? E no próximo bloco a gente volta com a sua participação. Não sai daí, não. Olá pessoal, tudo bem por aí? A Urbana de São José dos Campos está com um concurso público aberto para os cargos de arquiteto e engenheiro eletricista. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com. As inscrições podem ser feitas até às 17 horas do dia 25 de novembro. Os concursos serão realizados para cadastro de reserva, com vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade estabelecido nos editais. Interessados podem se candidatar pelo site da empresa, onde também estará publicado o edital de cada concurso. Todos os detalhes estão disponíveis no nosso portal. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e acesse a matéria completa. Tchau, tchau e até a próxima! Oferecimento Lojas TED. Está espetacular a super venda de Natal das Lojas TED. E Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se unital.br. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Trescom 30 anos, transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. RDC, há 20 anos construindo novo com você. DM, toda a história merece crédito.
Estamos de volta com imagens de Ubatuba para vocês. Olha que imagem linda, deliciosa. Adoraríamos estar nesta prainha curtindo essa terça-feira. Agora 22 graus, tá? 1h50 da tarde. Amanhã vai dar uma esquentadinha. Vai esquentando esses dias, viu, gente? Vai bater 25, 27. Sexta-feira tem previsão de chuva, mas para o fim de semana não tem ainda não, tá? As máximas para o fim de semana vão ser de 25 graus. Ubatuba para vocês, eu adoro. Uba-chuva, né, gente? Tá até que uma previsão boa para Uba-chuva. Eu adoro Ubatuba, cresci lá, inclusive. Um beijo para todo mundo de Ubatuba que está assistindo a gente, de todo o litoral norte também, tá bom? Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje. Quero mostrar a participação de vocês pelo WhatsApp. O Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté, mandou: boa tarde, Ana. Hashtag sim, ele acha, viu? Ele concorda que impacta na saúde mental, sim. Doutora, em uma separação, a criança pode escolher com quem ela quer ficar? Porque quem que define isso, né? Um juiz, é a condição do pai e da mãe. A criança tem esse direito, a depender da idade que ela tenha, se ela quer, quero ficar com meu pai ou com a minha mãe, tem? É quando a gente, acho que entrar nesse ponto, talvez eu fale alguma coisa errada, porque é uma coisa muito jurídica porque eu acredito que seja o juiz que vá decidir. Sim. Mas a gente tem que se perguntar, né? Por que a criança tem que escolher? Até assim, olhando de uma questão emocional, psicológica, a criança, dependendo da idade, ela tem maturidade suficiente para entender aonde que ela pode, a quem ela pode escolher, dependendo da dinâmica. Às vezes é aquele pai que às vezes pega pouco tempo no final de semana, fica com as partes mais legais. Pela imaturidade da criança, é claro que ela vai escolher pelo pai, do que é divertido, né? Que é divertido, do que a mãe que pega no pé, enfim. E não deveria ter que escolher, né? Deveria ter os dois presentes com esse cuidado e dando amor para essa criança, né, minha gente? Vamos mostrar mais uma participação de vocês? A Conceição Freire mandou hashtag sim, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema que a gente vai sortear daqui a pouco. Com certeza afeta sim as crianças, principalmente porque são apegadas aos pais juntos. Isso é verdade, Conceição, você não está só. Obrigada pela companhia, viu? Paulo, dá pra gente reprogramar as feridas, né, da infância na vida adulta? Dá pra gente ressignificar. Aquela dor que existe, o que a gente vivenciou, elas são marcas que nunca mais vão sair, mas são marcas da nossa história. Sim. Então a gente precisa muitas vezes entender como aquela emoção chega hoje pra gente enquanto adulto. Eu tenho certeza que vários hoje que já são adultos já passaram por histórias onde o pai se divorciou, a mãe se divorciou, ou que viveu um casamento ali conturbado e você como filho vivenciou tudo isso. Sim. Então são marcas que não dá para apagar, não tem como a gente esquecer e a gente nem deve esquecer, porque é o que fez a gente ser quem nós somos hoje. Exato. Mas ressignificar, entender se aquela emoção muitas vezes ela vem disruptiva, se ela vem totalmente atrapalhada para a gente pode tentar olhar e ressignificar a nossa história, procurar entender. Não é colocar vilão na história, o pai ou a mãe como vilão, não é essa função da psicologia, né, de colocar os pais como culpados de tudo, mas é entender o porquê das coisas. Esse ressignificar é muito poderoso. Entender sobre uma outra perspectiva, mais madura, acolher a criança que naquele momento às vezes não foi acolhida. Hoje, como adulto, você tem ferramentas para acolher essa criança, que lá muitas vezes não foi acolhida, porque viveu tanta coisa, estava acontecendo tanta coisa ali, ela foi esquecida. Mas hoje você tem esse poder de acolher essa criança que está aí dentro de você muitas vezes gritando por aquela dor que não foi cuidada. E muitas vezes na fase adulta realmente a gente cura de coisas e trata coisas que a gente viveu lá na infância, que é o reflexo dos nossos comportamentos da vida adulta. A Vicky manda pra gente um beijo, Vicky. Obrigada pela companhia. Boa tarde, estou de olho no programa. Hashtag sim. Não sei se o divórcio ou as brigas afetam mais, porque isso é um olhar interessante. Às vezes a gente não quer que os nossos pais se divorciem de jeito nenhum, porque é uma ruptura e tudo mais. Mas às vezes os pais que não se divorciaram, eles têm uma relação de brigas dentro de casa. E isso também causa um problema de relacionamento no futuro, traumas nessa criança. Ou seja, qual que é a melhor situação, né, ali? Os pais realmente terem se separado antes para poderem ter sido desenvolvidos com mais amor e não ver os pais brigando, porque você acaba brigando quando for adulta. Exato. Porque teve esse reflexo, né? O divórcio, a separação, quando tem amor e respeito, ela afeta, ela vai doer, vai ser difícil, mas também vai ali gerar instrumentos de cura para a criança e para o casal também. Sim. Agora, um casamento onde não há respeito, onde há briga, e a criança fica vendo aquilo e se tornando referência para ela, é muito mais prejudicial. Não dá nem para se comparar o quanto isso é prejudicial. Exatamente. Olha só, a Simone mandou pra gente, vamos colocar mais algumas participações aí só pra gente mostrar.
mostrar. Hashtag sim, sou Simone de Jacareí. Em relação ao divórcio, afeta sim. Porque a maioria das crianças não querem ver seus pais separados. Deve ser muito ruim sim para os filhos. Enquanto já grandes, pode ser que entendam, né, que acabou o casamento. Exatamente, Simone. A gente vai ficando adulto, vai entendendo melhor isso. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. Vamos ver mais uma? A psicóloga Fabiana, olha lá, ótima tarde a todos. Acredito que o mais difícil para os filhos com relação à separação é principalmente quando os pais não conseguem se entender. Quando existem as brigas e os filhos ficam divididos entre eles. Realmente, a gente está falando isso aqui no programa, quanto isso afeta e impacta a saúde das crianças. E você usou a hashtag falando nisso, daqui a pouquinho eu vou sortear, tá? A Marilena mandou hashtag falando nisso, também está participando do nosso sorteio. Em uma separação, devemos mostrar amor, estar presente na vida do filho e ser amigo do filho, ambos lados. Exatamente isso. Marilena, obrigada pela sua participação e pelo seu olhar, tá bom? A última, Dione Bueno. Foi minha professora. Ah, jura? Que legal. Excelente entrevista com esse competente profissional. Ele é maravilhoso. Foi meu amado aluno. Que legal, Sim, Dione. A gente ficou feliz com a sua participação. Paulo, quero agradecer demais a sua participação. Ana. Foi muito legal ouvir você falar, viu? Uma aula. Fico feliz. Obrigado. Coração. Ó, gente, obrigada por todo mundo que participou. Vamos ver quem foi o grande sortudo de hoje que ganhou os 2 ingressos do cinema. Vamos lá, rufem os tambores, vamos ver quem ganhou, que vai levar alguém para o cinema, um pai e uma mãe. Helenilda Pereira! Obrigada, Helenilda. Obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que participou, obrigada pela companhia que vocês me fizeram, tá? Amanhã a gente vai falar com a doutora Regiane Carvalho sobre rejuvenescimento facial, um tema super legal, e eu também conto com a companhia de vocês, viu? Uma boa tarde, obrigada, até amanhã. Um beijo.